Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do curso do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, versículo de 1 a 19. Antes de entrarmos na reflexão, é importante que nós entendamos que nós estamos aqui num grande bloco de estudo que vai do capítulo 1, versículo 21 até 3, 35, onde nós vamos identificar ações diretas de Jesus em relação aos excluídos e o conflito que vai existir dessas ações de Jesus em relação às autoridades locais. Portanto, as chaves de leituras elas precisam estar bem assim atenadas ao estudo para que possamos compreender o Evangelho de Marcos. Quais são as chaves de leitura? A primeira chave de leitura é que todas as vezes que Jesus curar ou expulsar demônio, o Marcos está dizendo que ele é o Messias. E todas as vezes que ele ensinar, o Marcos está dizendo que ele é o servo de Deus. Segundo, a opção clara de Jesus pelos que são sofridos. Vocês vão ver nessa reflexão de hoje que ele coloca aí o excluído no centro. Então, a importância da Galileia, do lugar dos excluídos para Jesus de Nazaré. E terceiro ponto, ou terceira chave de leitura, Jesus, a crítica que ele faz ao sistema legal que vem aí explorando através de impostos, dízimos e também de um sistema legal religioso que exclui essa população. Jesus propõe o novo. Então nós temos também que acompanhar essa terceira chave de leitura. E uma quarta é a questão do discipulado. Uma outra coisa que eu quero acrescentar hoje, nesse capítulo 1 a 19, existe uma estrutura do Evangelho de Marcos muito clara. Quando Jesus ele é acuado, quando eles vê em situação de perigo ou de alguma situação de críticas mais contundentes, a tendência de Jesus é retirar-se com os discípulos e aí a fazer um levantamento daquilo que foi aí os resultados da missão. Vamos ver isso hoje, depois do embate com aí as autoridades legais. Jesus então ele vai se retirar sempre para a região do Mar da Galileia e ali ele faz um levantamento da missão. Vamos então entender esse capítulo 3, versículo 1 a 19. Primeiro ponto, para mostrar aquela questão que eu já venho dizendo para vocês, do conflito de Jesus com as autoridades legais. Aqui existe um forte simbolismo sempre representado pela sinagoga e pelo sábado. Então o evangelho começa dizendo que Jesus está na sinagoga no dia de sábado. Então não esquecer aí desse simbolismo desse legalismo judaico, sábado e sinagoga. Então aqui vai ter um conflito. Todas as vezes que aparecer então essa palavra sinagoga e sábado, saiba que Jesus vai entrar em conflito com a ordem existente. Jesus propõe o novo, segundo Marcos, uma boa notícia, uma notícia diferente daquelas que estavam acontecendo até então. Aqui então, Jesus ele vamos dizer assim, ele é colocado em xeque. Um homem aparece com a mão aí seca, atrofiada para alguns, né, ressequida para outros. Então um homem ele é um excluído, ele tem aí uma deficiência, então ele pertence ao corpo daqueles que são excluídos. Primeira atitude de Jesus é colocar esse homem no centro. O Evangelho de Marcos vai sempre nos lembrar que se nós queremos ser discípulos de Jesus, temos que voltar para a Galileia. Isso está no final do Evangelho de Marcos, para dizer que nós precisamos colocar os excluídos no centro. Jesus faz isso. Só que tem um problema, é dia de sábado. No sábado existem 39 ações que não podem ser feitas. Isso representava exatamente 39 ações que foram feitas para construir o tabernáculo. Então 39 ações que não podiam ser feitas. Um homem só podia ser curado no sábado se fosse caso de morte, de perigo de morte. Não é o caso desse homem com a mão aí seca. Então, diante dessa situação, Jesus, olhando para cada um deles, faz uma pergunta muito simples. No sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Primeira pergunta. Aqui Jesus está retornando ao Êxodo, ao Deuteronômio, melhor dizendo, capítulo, aí a partir do capítulo 30, versículo 15, que está claramente dizendo assim: diante de ti põe a vida e a morte. Vocês que vão decidir. O sábado é um dia para fazer o bem, vida, ou para fazer o mal. Em outras palavras, porque para Jesus e Marcos, quem não faz o bem,
Quem abre mão de fazer o bem colabora para fazer o mal. Então quem omite é a mesma coisa de estar colaborando para com o mal. Mas aí vem uma pergunta mais dura de Jesus. É permitido salvar, tá? Ou deixar aí a pessoa morrer? São perguntas duras. Diante do silêncio da plateia, o Marcos fala que Jesus fica indignado. Então, ou seja, eles estavam testando Jesus. Jesus está quase cruzando uma fronteira perigosa em relação aí da questão da legalidade, de que não se podia fazer uma cura no sábado, a não ser se fosse uma cura visando aí salvar uma pessoa. Daqui nós estamos diante então de duas situações. De um lado, o sistema novo de Jesus, baseado na justiça e misericórdia, e do outro, o sistema legal judaico. E Jesus então põe o excluído no centro e vai falar para que ele mostre a mão, e a mão já está curada. Nisso então nós temos aí a reação das pessoas, né, das autoridades, que saem e já começam a tramar aí a morte de Jesus. Então Jesus, com a sua atitude, ele faz um julgamento político daquelas autoridades. Jesus está dizendo: todos os dias são dias propícios para a vida. Todos os dias são dias propícios para fazer o bem. Mais ainda no sábado, que é o dia do Senhor. Então aí sim que deve se fazer o bem. E com isso Jesus se coloca em confronto direto com essas autoridades. Um dado importante que nós temos que saber aqui, ainda em relação a essa parte, é que diz que estava ali presente, além das autoridades, também os herodianos, que pertencem à aristocracia da Galileia. Mas é possível que o Marcos tenha colocado aqui os herodianos aqui para já antecipar um dado que vai acontecer no capítulo 6, versículo 14, que é justamente a morte de João Batista pelo Herodes. Possivelmente aqui é um texto de ligação que o Marcos já está fazendo no capítulo 3, para depois concluir lá no capítulo 6 da morte do João Batista. Jesus, sabendo que corre perigo junto com os apóstolos, deixam a região e vai para o mar da Galileia com seus discípulos. E ali então começa vamos dizer, a segunda parte desse capítulo 3, que é justamente Jesus seguido pela multidão. Já explicamos para vocês que a palavra multidão significa aí os excluídos. Então os excluídos procuram Jesus. Jesus vai mostrar o resultado, ele vai curar muitos, vai aparecer endemoniados que identifica Jesus. Identificar quer dizer tentar controlar Jesus. Jesus manda silenciar esses demônios, demônios aqui como símbolos do mal. E aqui um dado interessante dentro da estrutura do Marcos. Como eu falei para vocês, sempre quando Jesus e o grupo têm uma dificuldade, eles se retiram e aí mostram o resultado da missão. Para dizer o seguinte, não esqueça que o Marcos está escrevendo lá pelos anos 66, mais ou menos. O Marcos está dizendo o seguinte: cada vez que persegue os cristãos, mais eles crescem. Então, ou seja, todas as vezes que a gente chegar a perseguições de Jesus dentro do Evangelho de Marcos, Jesus retira com o grupo, e aí passa a dar o resultado. Uma multidão segue Jesus, mostra curas, mostra a expulsão de demônios, para dizer que o resultado da missão está em crescimento. Mesmo sendo perseguidos, os discípulos de Jesus estão crescendo. Essa é a mensagem que o Marcos quer dar. Depois vocês podem checar isso lá também, Marcos 1,16 e 1,32. Fala exatamente isso. Perseguição, retiro, resultado da missão. Para mostrar que as perseguições não estão barrando o cristianismo. E diz que vem gente de todos os lugares. E as cidades que são apontadas aí, Transjordânia, Idumeia e outras regiões, significa exatamente que o cristianismo cresce nas regiões norte, sul, leste e oeste. Quer dizer, em todos os lugares o cristianismo está crescendo. E o Marcos já percebe isso lá próximo dos anos 70, tá bom? Aí depois, então, Jesus Cristo vai escolher os apóstolos com as duas missões que são de todos os apóstolos de Jesus: curar, pregar e expulsar demônios. Curar e expulsar demônios quais são palavras sinônimas dentro do Evangelho do Marcos. Então nós temos que expulsar o mal e ensinar. Ensinar com a vida, já falei para vocês, o ensinamento de Jesus é com a vida, como referência de vida, e ensinar significa exatamente isso, sermos servos de Deus com a nossa vida, e ao mesmo tempo expulsando o mal para que o reino de Deus apareça. Jesus escolhe 12, é uma forma de dizer que ele está repudiando aí os sacerdotes lá do Êxodo, quando Moisés escolhe os sacerdotes.
Esses sacerdotes que o Moisés escolheu, Jesus então está escolhendo novos sacerdotes, novos discípulos. O velho se passou, agora é a hora do novo do ministério. Então é como se o Marcos estivesse dizendo, Jesus está criticando as instituições, está propondo uma nova instituição. É interessante aqui também que o Marcos está retornando uma outra coisa. Ao escolher os discípulos, ele está dizendo que o noivo vai ser tirado. Pode ler Marcos 2,20. O noivo vai ser tirado. E então os discípulos vão herdar a missão desse noivo Jesus. 12 significa então as 12 tribos, quer dizer, uma nova confederação, um novo grupo de resistência. Nós podemos ler isso religiosamente dizendo que se trata de um novo Israel. Ok, mas também tem uma questão política, de um grupo de resistência que Jesus está criando frente às instituições. Também tem uma dimensão política por trás da escolha desses 12. Um novo grupo, um novo reino em relação às instituições antigas judaicas. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.